Mateus 2, 1-18. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde é que deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então, Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Peraí. Deixa eu trocar de lugar, porque vocês viram, né, gente? Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram e disseram-lhe: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pela profecia: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido nos magos. Então, se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Então, hoje nós vamos refletir sobre Jesus nos desafios da imigração. Obrigado, Mayra. Gente, que bom a gente poder novamente nos assentarmos diante da palavra e pensarmos um pouquinho sobre esse tema. Jesus também foi menino. Esse é o tema geral desta série, que vai até o último domingo do mês de fevereiro. E a gente está pensando nessa coisa interessante, né, que a Bíblia nos apresenta, profundamente paradoxal, né? Como é que o Senhor do mundo, né, o Deus todo onipotente, vira uma criança? E na semana passada a gente pensou um pouquinho, e a Mayra nos trouxe isso com muita graça. Pena que ficou gravado, né, Mayra, a reflexão de domingo passado. Mas trouxe com muita graça essa questão do Deus onipotente deitado no colo de Maria, né? E uma canção que a gente vai cantar logo depois, né? É uma poesia do Silvestre, e a gente tem que olhar assim para os poetas, porque os poetas nos ajudam a entender. Está aqui o Lucas, né? É um poeta, né? E os poetas têm essa sensibilidade de tornar palavras realidades que a gente às vezes não consegue tocar, sentir e experimentar, né? E o Silvestre diz que esta é a mais bela poesia, né? Qual é a mais bela poesia? Ver o rei em uma estrebaria. Esta é a mais bela poesia. O Deus onipotente, dependente do colo de Maria. Esta é a mais bela poesia, né? Aquele que forjou o universo, ele foi trabalhar numa carpintaria. Aquele que cavalga as asas do vento,
fez do jumentinho a sua montaria. Né? Que paradoxo é esse, né? E aqui, na semana passada, a gente trabalhou um pouquinho com essa ideia mais romântica também, né? De Cristo dependendo do colo de Maria. E aí a gente também resgatou as memórias, né? As memórias é uma poesia também do Estênio, né? Bem interpretada pelo João Alexandre, e a gente cantou domingo passado, né? Aquela conversa de Maria com suas próprias memórias. Tu já foste indefesa criança. Não consigo entender como pude tomar-te em meus braços e envolver o teu ser. Quantas noites ouvi o teu choro. E lá mais para o final da poesia, diz assim, tu és a tão esperada promessa, o Deus do céu entre nós, és do teu povo o libertador, tu és o meu Salvador, o Cordeiro de Deus. E pensar que algum dia te embalei em meus braços, Jesus. Essa riqueza desse paradoxo, né? Mas na semana passada trabalhamos mais com essa beleza do colo de Maria, né, da mamãe, desse ritual todo, dessa liturgia toda que é a vida de uma criança dentro de casa. Bem, Mateus continua a história. Nós lemos aqui a continuidade da história. Ele continua a história e ele agora nos apresenta um contexto simplesmente desafiador. Aliás, um contexto desafiador e assustador. Criança, apenas criança, mas já um refugiado, um imigrante, um foragido. Poderíamos chamá-lo de foragido político? Alguns dizem que não, né? O Papa, em 2020, tomou esta figura de Jesus para falar a respeito dos foragidos no mundo todo e clamando a misericórdia das pessoas em relação aos foragidos. Será que poderia? Bom, vamos discutir isso, tá bom? Vamos ficar em paz, não vamos levantar aqui celeuma, mas vamos mergulhar um pouquinho dentro do texto. Eu queria ver nesse texto, chamar a atenção para vocês para 3 movimentos, né? O primeiro deles é a chegada dos magos em Jerusalém na busca do menino. A gente precisa mergulhar um pouquinho dentro disso daí para a gente sentir um pouco de cheiro da situação. Cheiro, literalmente de cheiro. Outra é a reação de um sociopata, mesmo estando num governo, né, e a gente pode olhar, inclusive, para a própria história do Brasil, né, muitos líderes completamente transtornados emocionalmente. Basta olhar, inclusive, para esse processo de campanha política, eleitoral, você olha na cara, você lê as sociopatias presentes na vida desses camaradas, sedentos pelo poder, e a gente vai olhar um pouquinho para esse camarada. Como é que foi a reação desse sociopata chamado Herodes? E o terceiro movimento é a própria fuga do rei do universo. Como o rei do universo fugindo? Então, a própria fuga do rei do universo. Esses paradoxos nos chamam a atenção. Bom, primeiro movimento, a chegada dos magos e a busca pelo menino rei dos judeus. A gente precisa de entender um pouquinho melhor os detalhes desta descrição, porque quando a gente lê, fica tudo embolado, né? E a gente às vezes parece que as coisas são todas mágicas, né? São todas prontas. Mas, se vocês observarem, o texto começa dizendo de sábios que vieram do Oriente para ver Jesus. Né? Sábios. E quando a gente olha para os sábios, a gente fica com aquela ideia que foi criada de forma romântica também, de que foram três solitários vagando pelo deserto até... Não foram 3. Uma caravana, né? Eram sábios, faziam parte de uma tribo, possivelmente da Babilônia, né? Estudiosos dos astros, e eles não vieram sozinhos, olhando, contando as estrelas do céu. Não, eles vieram com uma caravana, muito bem organizados,
com seus assessores, com seus ajudantes, carregadores de bagagens, com os seus soldados, protetores, vigias. Então, foi uma caravana que chegou em Jerusalém, né? Imagine uma caravana chegando aqui em Barão Geraldo, né? Talvez de 20, 30 pessoas, eu não sei exatamente o tamanho que era essa caravana, mas chegaram. E outra coisa, se eles vieram da Babilônia, como se diz que vieram da Babilônia, eles viajaram apenas 1.290 quilômetros. Laura, se você, achar que eles viajaram 32 quilômetros por dia, né, eles levaram exatamente 40 dias. Mas será que conseguiram viajar 32 quilômetros por dia? Então, eu penso que essa caravana levou pelo menos 60 dias, né? Assim, na melhor das hipóteses, 60 dias para transitar em toda Bandeirantes, em toda Castelo Branco, até chegar lá em Jerusalém, né? Agora, como é que vocês imaginam que é a chegada dessa gente numa jornada tão longa? Como é que é o visual? Como é que vocês imaginam? Terno, gravata, né? Bonitinhos, né? Tempo de pandemia, muito pouco, máscaras no rosto, né? Alinhadinhos, inclusive gente, imagina, 60, tomavam banhos, lavavam suas roupas. Que imagem que a gente tem dessa gente chegando em Jerusalém, né? Neste espetáculo, né? Amassado, de roupas sujas, mal cheirosos. Chegaram em Jerusalém. Mas o versículo 2 desse texto nos diz que eles chegaram em Jerusalém com uma pergunta, né? É uma pergunta que não queria se calar. Eles dizem, né, nós vimos a estrela guia, a estrela que aponta a vida do nascimento desse rei, e nós viemos aqui para adorá-lo. Onde é que ele está? Agora, coisa interessante é que quando a gente lê o texto, a gente tem a sensação, a gente criou aquela ideia de que eles chegaram e bateram palma, tocaram a campainha lá de Herodes e foram diretamente conversar com Herodes, né, que os recebeu de uma maneira diplomática, né, com aquela diplomacia toda extraordinária de Herodes. Não foi isso. Eles chegaram nas ruas de Jerusalém, né, estavam ali perguntando para as pessoas, perguntando, quem sabe, para os guias turísticos, né, perguntando para as pessoas da rua, onde é que está esse menino que nasceu, que é o rei esperado, o rei dos judeus? Estava lá a TV de Jerusalém, né? A Folha de Jerusalém, estava lá o Estado de Jerusalém, estavam todos lá fazendo uma cobertura de toda aquela movimentação, né? E diz o texto, versículo 3, que a cidade ficou perturbada. E quando Herodes ligou a sua TV, ou não sei, quando ele abriu lá o seu celular e pela internet, ele percebeu o movimento, toda aquela cobertura, e especialmente por causa da pergunta que abrigava o coração daqueles homens: onde é nascido está o rei dos judeus? Ele ficou perturbado. Há uma tradução que diz que ele ficou apavorado. Né? Ficou apavorado. Mas não somente ele, diz o versículo 3, toda a população de Jerusalém também ficou perturbada. Por quê? Por quê? A gente tem que fazer essa pergunta. Por quê? Isso nos joga para o segundo movimento, que é a reação do sociopata Herodes. Né? Aqui o texto ele é bem sintético, ele está dizendo que ele ficou apavorado, ele ficou perturbado. Né? Herodes era um governante, sem dúvida, cometido, aí estão os psicólogos, né, o Tom, né, o Ageu, a Margarete, né,
Eles podem dizer se eu estou equivocado ou não, mas eu acho que Herodes era um sociopata, né? E esse governante tinha esse transtorno acometido na sua alma de forma severa. Vejam como que esses acontecimentos aceleraram mais esse transtorno na vida de Herodes. Nos dias do nascimento de Cristo, ou seja, entre o ano 2 e o ano 5 antes de Cristo, é meio complicado falar que Cristo nasceu antes de Cristo, né? Sim, é que existe um erro na contagem do tempo, no calendário, né? E, na verdade, Cristo nasceu em torno de 3 a 4 anos antes de Cristo, né? Então, lá pelos anos 2 a 5 antes de Cristo, houve um fenômeno astronômico incomum. Há muitas maneiras de tentar entender o que aconteceu com aquela estrela, mas essa é uma narrativa interessante. Durante esses anos, a estrela Sírio, conhecida pelos egípcios como Mesori, aparecia sobre o horizonte na hora do pôr do sol e brilhava com um brilho tão intenso, com um resplendor espetacular. E Mesori significa em egípcio o nascimento de um príncipe, o nascimento de um governante. E para esses astrólogos da antiguidade, este fenômeno, que inclusive eles estavam estudando, que era um fenômeno pouco comum, ele apontava não apenas para o nascimento de um príncipe, mas para o nascimento de um grande rei. Herodes sabia disso? Herodes sabia disso? Essas informações já não haviam passado pelo palácio? Também muito interessante é que houvesse em todo o mundo mediterrâneo, né, as populações que circundavam o mar Mediterrâneo, né, que pega o norte da África, a Ásia e o sul da Europa, toda essa região, é muito interessante que nessa região havia a expectativa da chegada, do advento de um rei de origem judaica. Os historiadores romanos, eles nos dão testemunho desse sentimento generalizado, né? O escritor Suetânio, viveu um pouquinho depois da época de Jesus, mas ele faz o registro disso, né? E também lá o famoso senador Tácito, né? Senador lá de Roma, que era também um historiador, todos eles diziam que um governante da Judéia iria estabelecer um governo universal. Então, essa era uma cultura que fazia parte, essas informações faziam parte do conhecimento daquela gente. E o historiador Flávio Joséfo, que inclusive relatou muitas coisas a respeito de Jesus, né? Ele era judeu e que se naturalizou, né, adquiriu o título de cidadão romano. Ele dizia que havia uma crença por aquela época de que de sua raça, ou seja, da raça judaica, nasceria um governante que regeria todo o mundo habitado. Está lá em Guerras dos Judeus, obra de Flávio José. Será que Herodes sabia disso? Então vocês vão percebendo por que o grau da sua aflição, né, da sua expectação. Então, olhando essa realidade com esse pano de fundo, a gente tem que considerar a pergunta dos sábios. Eles chegaram perguntando o quê? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos adorar. Herodes era meio judeu. Ele não era judeu totalmente, é uma mistura de raças, né? Ele era um governador que governava, que era confiado pelos romanos já desde antes, 40 anos antes de Cristo. E Herodes tinha informações privilegiadas
inclusive informações sobre as profecias messiânicas. Ele sabia, é lógico, daquilo que dizia, por exemplo, Isaías, né? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, né? E este que vai nascer será chamado Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, né? Ele sabia disso, mas perturbado que estava e querendo ter mais segurança, ele convocou os escribas, que eram doutores da lei, eram os teólogos, que tinham conhecimento profundo das escrituras. E ele chamou os escribas para que eles lhes dessem qualquer orientação a respeito disso. E aí foi dramático, porque os escribas, depois de algum tempo, né, e convivendo com toda aquela turba de toda aquela gente, todo aquele povo que veio do Oriente, os sábios e toda a sua caravana, no meio daquela confusão toda, os escribas deram um parecer. Ora, Herodes, o que está acontecendo é o que o profeta Miqueias falou. E tu, Belém Efrata, porque Belém fora chamado anteriormente de Efrata, esse era o seu nome anterior. Diz, e em Belém da Judéia, Belém Efrata, pois assim escreveu o profeta, e você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante e será o pastor do meu povo Israel. A casa caiu. Ou não? Imagina o estado daquele homem cheio de transtornos, né, cheio de sociopatias, ao ouvir isso. Realmente, o príncipe, o governador do mundo está aí, está aqui por perto, a 10 quilômetros do meu trono. Apenas 10 quilômetros do meu trono. Agora, na verdade, a gente precisa perguntar assim, como realmente reagiria Herodes? O texto diz lá simplesmente que ele ficou apavorado. Mas como ele realmente reagiria na prática? Só apavorado? Só ficava cheio de pavor? Bom, a gente precisa olhar como é que Herodes reagia em relação a pessoas que ele suspeitava, né, de que fossem concorrentes ao seu trono. Suspeitava de que desejassem obter o seu poder de rei. Bom, vocês se lembram da Mariane? Sabe quem era Mariane? Mariane era a mulher de Herodes. O que ele fez com ela? Matou-a, mandou matar. Ele não matou, ele mandou matar, mandou assassiná-la. Porque era uma ameaça ao seu trono. Vocês se lembram de quem era... Deixa eu localizar aqui. Alexandra. Alexandra era a mãe dele. O que ele fez? Mandou matar. Vocês se lembram quem era Antipater? Antipater era o filho primogênito de Herodes. O que ele fez? Mandou matar. Vocês se lembram quem eram Alexandre e Aristóbulo? Vocês não sabem. Eu sabia que vocês não sabiam. Alexandre e Aristóbulo eram filhos de Antipater, filhos de seu filho mais velho, eram netos de Herodes. O que aconteceu? Ele não mandou matar, se enganaram. Ele os matou com as suas próprias mãos. O imperador Augusto César disse amargamente, numa certa ocasião, que era muito mais seguro ser porco nos chiqueiros de Herodes do que ser filho dele.
Assim, a gente tem uma pálida noção, né, a respeito do que Mateus quis dizer no versículo 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ou seja, ouviu a pergunta dos reis, né, dos magos, dos sábios da Babilônia, ele ficou perturbado e toda Jerusalém. Bom, a gente viu pela descrição que quando ele percebeu que havia sido enganado pelos sábios, né, que foram a Belém e não voltaram mais por Jerusalém, ele mandou matar todas as crianças do sexo masculino até a idade de 2 anos. A gente acha que isso seria impossível, mas quando você analisa a biografia de Herodes, você vê que um cara, um sociopata totalmente transtornado, era capaz de qualquer coisa. Bom, vamos para o terceiro movimento, que é o movimento final desse texto. Mateus, então, dá sequência a essa descrição deste complicadíssimo quadro geopolítico, informando, depois que os sábios partiram da casa, é importante observar isso, né, que esse detalhe, eles não partiram da manjedoura, né? E manjedoura também não era aquela casinha de palha que recebia os animais, era uma caverna, na verdade, né? Belém era uma cidade entre montanhas, e haviam várias cavernas que inclusive abrigavam os animais, e foi numa caverna que Jesus nasceu, né? Mas nesse tempo, José e Maria estavam já numa casa, evidentemente, né? Então, o Senhor apareceu a José em sonho, numa noite, e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes procurava o menino para matar, né? Então, José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Bom, vamos pensar um pouquinho aqui, né, nesses detalhes, né? Quando é que o Senhor falou com José? À noite, num sonho. Eu sei que o Gabriel, né, e também o Rio, possivelmente, às 7 horas da noite, não estão dormindo, né? Não. Mas o José já estava. O povo antigo, como se dizia, iam dormir com as galinhas, né? Que hora que as galinhas vão para o puleiro para dormir? 6 horas, 6h30, não é isso? Então, de noite aqui, pode ser 10 horas, pode ser meia-noite, mas o Senhor falou a José em sonho, ele estava dormindo. O que ele disse para José? Cara, levanta, acorda a sua mulher, pega o seu filho e vaza daqui, porque Herodes está furioso querendo matar o menino. E José, que era um cara de bom senso, acordou Maria, fez as trouxas, pegaram ali, eu não sei se era um HB20, eu não sei exatamente qual era o carro que eles tinham disponível, né? E vazaram para onde? Essa situação de um migrante, vazaram para onde? Estão indo para onde? Vou comer o quê? Vou me abrigar onde? Então, quando a gente olha para esse quadro, a gente fica ainda mais assustado com aquela questão do paradoxo. O Rei do Universo, o Criador, o Deus Onipotente, que mesmo tendo romanticamente estado no colo de Maria, agora ele se deixa ser um migrante ou um imigrante, né? Um inocente refugiado que fugia de um monstro sociopata. Como é que pode ser isso? Isso pode acontecer? Esses quadros podem acontecer? É meia-noite em Belém. José, Maria e o menino, sem ter ainda completado 2 anos, eu estava pensando nisso, né? A idade do meu neto, a idade do Nick. Mais ou menos, a gente não sabe precisar exatamente se 1 ano, 1 ano e meio, próximo dos 2 anos. Sai naquela madrugada fria, sem abrigo, sem proteção, cheios de medo,
cheios de ansiedade. Que pensamentos ocupavam o coração daqueles humildes pais, mas sabendo que conduziam o Deus onipotente? Eu estava meditando nisso e eu estava me lembrando de uma experiência que eu e Neuza tivemos em 2008. A APEC, por várias vezes, tentou ir se implantar nos países africanos de fala portuguesa, mas não foi em razão das revoluções, dos conflitos, das guerras civis. E quando se percebeu que havia um tempo de pacificação, então se empreendeu esse projeto. E eu e Neuza fomos para lá, né? Nós fomos com uma equipe de vários brasileiros, fomos para Guiné-Bissau, ali na parte norte da África, né? E fomos para lá, depois de uma viagem longuíssima, né? De 10 horas de viagem de avião, e depois mais 18 horas de van, né? Uma van que, aliás, em duas vans que carregavam 1,5 toneladas de literatura, e eu lembro que eu ia sentado num banquinho que não tinha nem esse encosto aqui, né? Era um banquinho sem encosto, era o meu banquinho na van, né? E a gente viajamos 18 horas, e eu me lembro que a gente tinha expectativa de parar num posto na beira da estrada para fazer bastante coisa, inclusive para a gente comer também. E realmente paramos, e é aqui, mulheres no mato do lado direito, homens no mato do lado esquerdo, era assim. Mas chegamos finalmente lá em Gabu, no estado da Guiné-Bissau. E ficamos na própria cidade de Gabu, capital do estado, e nós nos hospedamos na casa de uma missionária, e no domingo seriam as eleições. E de sábado para domingo nós tivemos uma reunião, e esta reunião foi uma reunião de instrução a toda a equipe. E as instruções eram estas: durmam de roupa, desfaçam as suas malas, peguem apenas uma pequena mochila, fiquem preparados, não avisem os familiares, fiquem preparados. É possível que no domingo de manhã tenhamos que sair numa rota de fuga. Jesus, é uma sensação horrível ser um refugiado, um imigrante, debaixo dessa ameaça. Graças a Deus, nada aconteceu, e ficamos lá os 3 meses, lá na África, nada aconteceu, né? Mas essa expectativa é uma expectativa terrível. Eu estava pensando o que habitou o coração de José e Maria naquela madrugada, fugindo de Belém para não sei aonde. Mas eles foram para o Egito, porque o Egito ficava fora dos domínios do rei Herodes e era um lugar seguro. É interessante porque as coisas são paradoxais, né? O Egito, que perseguiu o povo de Deus, que escravizou o povo de Deus, agora é o lugar que abriga o libertador do povo de Deus. Há muitos paralelismos aí que Mateus estabelece, e a gente não vai ficar pensando nisso. Mas eu queria terminar pensando em algumas aplicações. E eu queria fazer algumas aplicações, pegando inclusive um versículo. Vou pegar vários versículos bíblicos. Queria pegar um versículo bíblico de Tiago. Onde é que está? Isso. Tiago 1, versículo 27. Quero pegar esse texto porque ele nos ajuda a fazer algumas aplicações. E ele diz assim: a religião pura, a religião sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa. Qual é? Qual é a religião verdadeira? Qual é a religião pura? Qual é a religião sem mácula? Ele mesmo responde: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Sacou? Isso foi Tiago, irmão de Jesus, quem escreveu tais palavras. Eu queria
trabalhar 3 aplicações rapidamente. Pegando o gancho desse texto, eu queria que a gente pensasse no seguinte. Precisamos de reconhecer que nós não somos permanentes nesta terra. Precisamos de reconhecer que na linguagem bíblica nós somos estrangeiros e peregrinos. Reconhecer que todo cristão é estrangeiro e peregrino no mundo, porque a sua pátria verdadeira é o céu. Não é a céu, não, hein? Não confundam. Não é a céu é muito bacana, mas a céu não é o seu lugar definitivo. É o céu. E isso não é uma coisa do Novo Testamento. 1 Crônicas 29:15. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido, sem deixar vestígio. 1 Pedro 2:11. Pedro usa essa linguagem de forma muito forte. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E Paulo enfatiza em Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus. Aquele que foi foragido político lá no Egito. É com ele que estaremos, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Precisamos também de reconhecer na migração do menino Jesus o drama de todos os refugiados no mundo. E quando a gente olha para o drama dos refugiados no mundo, é extremamente dramático. Nações ricas, nações europeias, fechando as suas porteiras para não receber os refugiados. Né? Os Estados Unidos policiando os seus limites, né, com todas aquelas barreiras que nós conhecemos, para impedir que os refugiados busquem a sua pátria. E a gente pode dizer isso com muita tranquilidade. Que bênção que é o Brasil. Que bênção que é o Brasil. O Brasil é um país de uma população cultural profundamente democrática. Né? Se a gente olhar para aqui, por exemplo, para a nossa própria, para o nosso próprio auditório aqui, que não é um auditório muito grande, mas a gente já percebe isso, né? Uns mais clarinhos, olhinho preto, olhinho claro, cabelinho enrolado, cabelinho liso, pele mais morena. Ou seja, nós somos essa mistura de raças. Eu acho que isso é uma bênção, porque possibilita a nossa nação, em toda a sua tradição, ser uma nação acolhedora. E nós temos hoje no Brasil apenas 1.300.000 imigrantes. E nos últimos 10 anos, a migração no Brasil cresceu 24,4%. Né? E que história bonita, é a história, por exemplo, do cuidado dos militares, né? A Operação Acolhida, que acolheu mais de 287.000 venezuelanos. Grande parte deles já estão inseridos, distribuídos nos 778 municípios pelo Brasil. E quando eu estava pensando nessas coisas, eu estava me lembrando de um momento gracioso que eu também pude experimentar aqui com respeito aos refugiados sírios, cristãos, aqui em Campinas. E eu não posso mencionar nome, mas um muçulmano que frequentava a comunidade conosco disse: pastor, vamos comigo acolher os refugiados cristãos da Síria. E então nós fizemos a campanhazinha, lotei o meu carro de colchão, fui eu mais ele. Aí cheguei lá, o drama, como falar português
com alguém fala árabe. Graças a Deus aqui alguém comigo que entendia aquela língua, e então a gente pôde fazer essa troca de serviços de favores. Mas que situação dramática que é essa? Agradecer a Deus porque o Brasil é assim, um país tradicionalmente amoroso e acolhedor com os imigrantes. Mas, por fim, e não menos importante, precisamos tratar os imigrantes como Deus deseja que nós os tratemos. Não é como nós queremos tratar, nos proteger, nos segurar, garantir a nossa comida. Não. Como é que Deus os trataria? Para a gente entender isso, a gente tem que olhar para as Escrituras, porque é o livro de Deus para o nosso coração. E Deuteronômio 24, 19, 22 diz assim: quando um imigrante habitar com vocês no país, não o oprimar. O imigrante será para vocês um concidadão. Você o amará como a ti mesmo, porque vocês foram imigrantes na terra do Egito. Cara, Deus é maravilhoso, né? Como diz a Bugra, né, que partiu agora, Deus marca o seu ponto. Deus marca o seu ponto. Era o povo de Israel que estava saindo do Egito. E vem essa recomendação: não trate o imigrante de forma opressiva. Não trate. Levítico 19, 9 e 10. Quando vocês fizerem a colheita da lavoura nos seus terrenos, não colham até o limite do campo, não voltem para colher o trigo que ficou para trás, nem as uvas que ficaram no pé. Também não recolham as uvas caídas no chão. Deixem tudo isso para o pobre e para o imigrante. E vem aí uma turminha achando que descobriram que lidar com o pobre é uma bandeira política de um partido. Gente, para com isso. Isso tem que ser da natureza do coração do povo de Deus. E Deuteronômio 10, 19, 18 e 19 diz ainda: ele faz justiça ao órfão, à viúva, e ama o imigrante, dando-lhe pão e roupa. Isso está lá no Salmo 100 e... não recordo agora exatamente. Portanto, amem o imigrante, porque vocês foram imigrantes no Egito. E a cena final. Quando Jesus vai reunir as pessoas para o grande julgamento, ele vai dizer assim, para uma turminha: venham, benditos de meu Pai. Entrem no reino que lhes está reservado por justiça, por misericórdia. Por quê? Pois eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro, eu era um imigrante e me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Mas quando é, Senhor, que isso aconteceu? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. Eu quero terminar dizendo assim: existe espaço, existe lugar para a CEL servir? Nós estamos aqui num lugar em que recebemos gente de todos os lugares do Brasil. Recebemos gente, porque se fala que Unicamp é lugar de estudantes ricos, de filhos de papai. E é mesmo, tem aqui, por causa da nossa própria estrutura injusta de educação, ela favorece isso. A gente tem que reconhecer isso mesmo. Politicamente, há uma injustiça nesse sentido. Mas a Unicamp recebe gente de todos os lugares, não só do Brasil, mas do mundo, em todas as esferas sociais. E temos aqui muita gente carente, muita gente que precisa de um prato de comida, precisa de um pão, muita gente que às vezes passa fome dentro da própria universidade. E é por isso, e essa é uma das razões,
Porque nós temos aqui o ponto de encontro. O que é o ponto de encontro? É um ponto onde quem tem, traz. Quem não tem, leva. Feito amorosamente, né? Graciosamente. Um exercício do amor de Deus. Então, quando vocês ouvirem um chamamento, aí feito pelo ponto de encontro, respondam, gente. Respondam de forma amorosa. Respondam de forma bondosa. Há alguns irmãos aqui que sempre falam que a gente não deve falar sobre dízimo na célula. E não devemos mesmo. E essa semana, até para fazer apontamentos, eu estava observando nas minhas economias. Eu não dou dízimo. Eu e minha esposa já há algum tempo, nós entregamos 20% ou mais das nossas economias para o serviço do reino. Gente, e a gente tem uma vida tão boa, tão gostosa, né? Não é que a gente não deva se preocupar com o planejamento. Eu me preocupo, eu sempre faço planejamentos. Mas como Deus é bom, como Deus supre, como Deus é gracioso, como Deus é bondoso. Então, não fique olhando para o seu umbigo. Seja bondoso, reparte, abra sua casa, abra suas economias, compartilhe. E é isso que o profeta Malaquias diz lá. Tragam, gente, as suas contribuições, os seus dízimos, façam experiência de como Deus é bom. Não fiquem preocupados de que se você guardar vai faltar para você. Reparte, compartilhe, seja bondoso. Olhem para Jesus. Jesus precisou, José e Maria precisaram de atos bondosos e misericordiosos quando chegaram a um lugar totalmente desconhecido. Não tinha um seguro privado, não tinha um seguro saúde, não tinha uma reserva na Caixa Econômica Federal de Jerusalém, na poupança, não tinham. O que eles tinham? A providência de Deus, movendo corações de pessoas para acolhê-los e para abençoá-los. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.